Partido Socialista não pode deixar de estar sempre junto com as pessoas e junto com o povo, porque nós temos consciência que a situação da Madeira é muito difícil e precisamos explicar às pessoas o que é que se está a passar. E nós, nesta altura e hoje em particular, estamos com uma preocupação grande sobre aquilo que se está a passar na região autónoma da Madeira e também no país, porque o que nós temos visto e temos observado é que temos um governo em Lisboa do PSD e do CDS que é um governo muito hostil aos madeirenses. Há vários exemplos disso que podem demonstrar e que os madeirenses têm consciência. Ao longo destes últimos 4 anos nós fomos submetidos a um plano de austeridade fortíssimo, que acabou por retirar muitos rendimentos às pessoas e aumentar os impostos, que levou a que as pessoas ficassem numa situação bastante má e, portanto, com aumento de desemprego, com aumento de pobreza e com as famílias, de facto, em estado de ansiedade profundo. E, ao mesmo tempo, as empresas também não estão numa situação favorável com as políticas que têm vindo de Lisboa. E esta preocupação agrava-se quando este governo da região autónoma da Madeira, este atual governo, o governo do Dr. Miguel Albuquerque, tem tido uma postura que nos leva a aumentar a nossa preocupação, porque se tem agachado muito a Lisboa e tem tido uma postura de subserviência total àquilo que é as políticas de Lisboa. Eu vou dar alguns exemplos para terem uma ideia clara do que eu estou a falar. Em primeiro lugar, este governo aceitou, quando não devia ter aceito, que o plano de ajustamento económico e financeiro, este plano que acabei de referir, que maltratou os madeirenses da Madeira, como todos nós vimos, tivesse sido prolongado por mais um ano. Ora, isto é muito grave para a Madeira, porque significa mais um ano de menos rendimentos, de mais impostos e mais um ano em que não há margem de manobra para tomar medidas para apoiar o emprego e para reduzir a pobreza. E isto deve ser uma reflexão muito profunda pelos madeirenses. A segunda questão tem a ver com, por exemplo, uma nota que quero sublinhar. A Madeira baixou o seu nível de riqueza, como todos sabem, e esse nível de riqueza levou a que nós pudéssemos ter mais dinheiro do país. Esse dinheiro devia de ser aplicado, em nosso entender, em aumento de investimento público para criar emprego e para diminuir as questões sociais, o peso que as questões sociais têm hoje no orçamento e que são cada vez mais preocupantes, pessoas cada vez mais pobres e cada vez com mais dificuldades. O que é que se passou? O Governo aceitou a proposta de Lisboa, portanto, subserviência total a Lisboa, aceitou a proposta de Lisboa que esse dinheiro fosse aplicado para pagar uma dívida, que é a dívida da região autónoma da Madeira. Nós achamos que a dívida tem que ser paga, mas deve ser paga no seu tempo e no seu prazo adequado e não desta maneira, com o dinheiro que nós tínhamos disponível para acudir a estes problemas. Mas não foi só isso. Recentemente soubemos que o Governo Regional dos Açores, por exemplo, que tem uma dívida muito menor do que a nossa, são 10% da nossa, conseguiu negociar com Lisboa uma redução dos seus juros e com isso conseguiu ter uma diminuição do esforço do orçamento e dos seus contribuintes, portanto dos açorianos, para pagar essa dívida. O que é que aconteceu com a Madeira? Não aconteceu nada disso. O Governo agachou-se outra vez a Lisboa, não fez nenhuma negociação sobre os juros da dívida e nós continuamos a pagar juros da dívida extremamente elevados ao país, quando o país já está hoje a pagar juros negativos, ou seja, já consegue ir ao mercado colocar a sua dívida e paga muito menos juros, e quando o país hoje já paga metade, por exemplo, dos juros do que paga a Madeira. E, portanto, significa que se o Governo tivesse se posicionado nesta matéria, teríamos uma poupança, por exemplo, de 1,5 milhão por mês, o que é muito significativo, dando à volta de 17 milhões e meio por ano. Portanto, estes são exemplos que demonstram aquilo que disse. Nós temos um governo em Lisboa que não ajuda a Madeira, um governo em Lisboa que não é solidário com a Madeira e temos um governo na Madeira que se agacha a Lisboa, um partido que se permite agachar a Lisboa e que, com agravante, porque eu ontem ouvi o Dr. Miguel Albuquerque dizer num comício no Porto Santo que está 100% com o Dr. Passos Coelho. Significa que, a partir de agora, os madeirenses podem contar que quem vai mandar na Madeira é o Dr. Passos Coelho, porque o Dr. Miguel Albuquerque está agachado a Lisboa desta forma como se tem visto. Portanto, eu poderia dizer em conclusão que o Dr. Passos Coelho o Dr. Miguel Albuquerque está para o Dr. Passos Coelho, como o Dr. Passos Coelho está para a Sra. Angela Merkel. Portanto, estão os dois, obviamente, sem defender o interesse de cada um das suas populações e dos seus cidadãos. E isso é bastante mau. O Partido Socialista tem uma lista para contrariar isto e para não fazer mais disto.